Então a igreja tem uma missão, e a missão da igreja é proclamar a poderosa mensagem da cruz. Miguel? Acho que fora isso, Fabiano, é não exercer a sua função. Eu sei que existe um conjunto de funcionalidades da igreja, a Igreja de Cristo, mas ela não pode virar uma sociedade secular. Uma associação de pessoas, né, para um clube ou alguma coisa nesse sentido, né? Ela não pode agir como uma mera organização que deixa as pessoas melhores, que faz as pessoas se sentirem bem e psicologicamente melhor, sem falar da eternidade e preparar as pessoas para encontrar-se com Deus, porque há igrejas em que são teatros, cinema, a roda gigante lá, sente a emoção, o calor, o vento e vai para casa. Não existe renúncia, não existe pregação da Bíblia, palavras, só autoajuda. Então a igreja não cumpre seu papel. E nem tampouco um tipo de preocupação com os pobres. E isso é uma recomendação das epístolas e do próprio Senhor Jesus, que é para assistência social. Lembrar dos pobres, havia lei específica para o estrangeiro, pobre, viúva e órfão do Antigo Testamento, e que a igreja do Novo Testamento também foi orientada a isso. Então, aqui diz aqui no auxílio, diz assim, ó, que a grande missão da Igreja de Cristo, a igreja cristã tem a solene obrigação de fazer o seguinte, ele bota, apresentar a Cristo de forma viva, clara e eficaz e persuasiva ao mundo e ao indivíduo, como Salvador enviado por Deus, o Senhor soberano do universo e futuro juiz da humanidade, e guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo, a fim que possa experimentar o perdão dos pecados e a renovação da vida. Então, sempre que Cristo houve um encontro com Cristo, uma mudança tem que acontecer, né? A pessoa não pode ficar da mesma maneira. Ir e voltar, ter aquele costume de ir no culto. Por que você está aí no culto? Por que se reúne os cristãos, né? Por que se reúne os membros da igreja? E aí nós vamos ver essa missão. A pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus capítulo 16 e versículo 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Marcos 16, do capítulo 14 ao 20, como lemos no início. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo kerissó, traduzindo como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento e é o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Mateus capítulo 3 e versículo 1, e Jesus Cristo quando começou a pregar, Mateus capítulo 4 e versículo 17. Então esse arauto é o que proclamava. O rei baixava um edito ou uma lei, e esse arauto ia na praça, havia uma pedra ou algo mais alto, e ele sentava, né? Algum tocava a trombeta ou fazia algum sinal para chamar a atenção das pessoas, e depois ele falava aquilo que foi comissionado a falar, né? Trazia a informação ao povo, né? Às vezes ele era um porta-voz, às vezes ele era um anunciador da chegada do rei. Isso. Por isso que João Batista é chamado de arauto e precursor, proclamador, porque ele vem antes. Por isso que a expressão bíblica é: todo outeiro se abaterá e todo vale se encherá, e os caminhos tortos aplanará. Isso significa que antes da chegada da carruagem real, procurava-se fazer uma revisão da estrada onde o cortejo caminharia, principalmente naquela rua, para que não houvesse nenhum tipo de imprevisto. Reforçava a segurança, igual quando um presidente vai para algum outro país ou vai para um estado e é anunciada a ida dele, que montam todo aquele aparato de segurança. O arauto é esse anunciador que vai antes, preparando toda essa organização para a chegada do rei. E aqui falando desse arauto, Jesus ele não era só um arauto, que é o pregador, ele também era ensinador. E a tríplice função do ministério de Jesus está em Mateus 4:23, Fabiano. Na NVT diz: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando, pregando e curando as pessoas de todo tipo de doenças.
Então aqui eu vejo a distinção entre o pregador e o ensinador. Então há uma distinção entre pregar e ensinar. O pregador, ele é o anunciador, é o proclamador, enquanto que o ensinador é o discipulador. Não adianta nós fazermos uma igreja encher sem um discipulador, ela vai inchar e ela não haverá maturidade. Então é uma questão muito importante, que é como uma bateira com 2 remos, né? Com aqueles 2 remos que a gente fica na parte central e com as mãos a gente puxa os 2 remos juntos. É fé e obras, é proclamador e edificador ou ensinador, para que houvesse, mas eu não gosto muito de ensino, mas gosta de pregação. Eu não gosto de pregação, eu gosto mais de ensino. Tem gente que não tem paciência para ouvir o ensino. Eu me lembro que o pastor fez uma surpresa para a igreja uma vez e decidiu fazer a escola dominical na terça sem avisar. Só que ele combinou só comigo. E aí pegamos o povo da terça desprevenido. E eu estava lá lendo a revista e ensinando como se fosse domingo de manhã. Eu acho que 30% da igreja ficou muito agoniada, olhava no relógio e ficava muito ressabiado, não gostava daquele ambiente. Eu acho que tem gente que não gostava da professora na escola, não gostava que alguém lesse um livro, pedisse para ler o livro, criou algum trauma e acaba não gostando de ensino de escola dominical, acha chato, não gosta. Enquanto que outros amam e dizem, olha, para mim a escola dominical é o melhor culto. É ensino e pregação. Tem louvor, adoração, a gente vai falar sobre isso também, mas Jesus, ele tinha essa tríplice função ministerial: pregar, ensinar e curar. E a cura hoje, gente, eu acho que ela é muito importante no físico. A gente vê muita gente pedindo oração porque dói aqui, dói ali. Eu sei que existe bastante necessidade, mas existe um mundo emocional dentro das pessoas que está muito machucado e que às vezes precisa de uma cura interior através do perdão, através da aceitação, através da palavra de Deus, conseguir essa estabilização, porque existem crises existenciais, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, e isso está matando. E o pior é que essa pessoa não é compreendida por ninguém, porque é um problema que não aparece no raio-x, na ultrassom, na ressonância magnética, e aí fica a dor que essa pessoa sofre. Só a família só vai dar atenção quando essa pessoa, infelizmente, vem a óbito por suicídio ou coisa desse tipo. Aí diz assim, realmente ela estava sofrendo muito e a gente não via, ou não entendia, ou não aceitava. Ou não percebia, né? Porque cada um cuidando de si mesmo, né? E aqui diz que Jesus curou todo tipo de doenças, todos os tipos, e a depressão é um tipo de doença. Mas é demônio. Pode ter uma ação demoníaca, não só na depressão, mas em outras doenças também, mas não significa que a pessoa esteja endemoniada. Se dá para explicar cientificamente o que falta de vitamina para que o corpo fique deprimido, é possível que a gente entenda que isso é uma doença física e não espiritual. Pode haver influência? Pode haver, irmãos, mas se a gente consegue explicar a doença e entender ela, acompanhando pelos sintomas, é possível que isso não seja somente espiritual, físico também. Então aí tem toda uma série de situações que devem ser feitas para que essa pessoa melhore. Objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência